Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Gol de Mapa. Sou o Jande, professor de Geografia e muito apaixonado por futebol. E há 17 dias da Copa, vamos entrar no clima e contar a história da Copa de 1982 na Espanha. A Copa de 82 na Espanha representou um aumento no número de seleções participantes, então passou de 16 para 24 seleções, que seriam divididas em 6 grupos de 4 seleções cada. Essa edição apresentaria seleções recheadas de craques, como o Brasil com Zico, Argentina com Maradona, Alemanha com Rummenigge, que eram as principais favoritas ao título, e outras seleções como a França com Platini, Inglaterra com Keegan, a Polônia com Boniek, a União Soviética com Bloquin e a Espanha com Juanito eram outras seleções que poderiam chegar longe. A Itália não era vista como um potencial favorito. Foram disponibilizados 17 estádios, com destaque para as cidades de Valência, Sevilha, Bilbao, Barcelona e Madrid, onde ficava o estádio da final Santiago Bernabéu. Naranjito foi escolhido como mascote da Copa, basicamente uma laranja. A Espanha é um dos maiores produtores de laranja do mundo, e a bola era a Tango Espanha. E como o Brasil se preparou? Cláudio Coutinho foi mantido no cargo após 78 e finalmente resolveu convocar os craques Falcão, Júnior e Sócrates. Coutinho, porém, caiu após a derrota para o Paraguai na semifinal da Copa América. A CBD se dividiu em organizações para cada esporte e assim nasceu a CBF, ou Confederação Brasileira de Futebol, em 79. O primeiro presidente da CBF, Giulite Coutinho, convidou Tele Santana para ser o novo técnico e Tele começou com resultados muito ruins, mas uma mudança ajustou o time. Sócrates, antes escalado como atacante, foi recuado para uma posição no meio de campo. Além da classificação tranquila para a Copa de 82, vencendo a Bolívia e a Venezuela, 2 vezes cada, aliás, venceu seleções consideradas favoritas em amistosos, como a França, Inglaterra, Alemanha e Espanha, e o Tele resolveu não chamar o atacante Reinaldo e planejava escalar o atacante Serginho, que ficou conhecido depois como Serginho Chulapa, por conta da lesão do atacante Careca. Para a reserva, chamou Roberto Dinamite. A base da seleção de 82 era formada pelo goleiro Valdir Pérez, do São Paulo, linha de defesa Leandro, do Flamengo, Oscar, do São Paulo, Luizinho, do Atlético Mineiro e Júnior, do Flamengo, Toninho Cerezo, do Atlético Mineiro, Falcão, da Roma, da Itália, Sócrates, do Corinthians e Zico, do Flamengo, e no ataque Éder Aleixo, do Atlético Mineiro e Serginho Chulapa, do São Paulo. No banco de reservas ainda tinha os destaques Paulo Isidório, do Grêmio, Dirceu, do Atlético de Madrid, da Espanha, e Roberto Dinamite, do Vasco. As seleções participantes da Copa de 82 ficam por conta da Espanha, que era a sede, Itália, Polônia, Alemanha, Áustria, Bélgica, Hungria, França, Inglaterra, Tchecoslováquia, Irlanda do Norte, Iugoslávia, Escócia, União Soviética, Peru, Chile, Argentina, Brasil, El Salvador, Honduras, Camarões, Argélia, Kuwait e Nova Zelândia. As 24 seleções participantes foram divididas em 6 grupos com 4 seleções cada, onde os 2 primeiros colocados passavam para a próxima fase. O grupo A, a Polônia, Itália, Camarões e Peru disputavam 2 vagas que ficaram com as seleções europeias. A Itália, aliás, classificou com 3 empates e ela só conseguiu superar Camarões porque marcou 1 gol a mais. O grupo B contava com Alemanha, Áustria, Argélia e Chile e novamente as 2 vagas ficaram com as seleções europeias. Detalhe que o jogo Alemanha 1, Áustria 0 ficou marcado pela falta de objetividade, pois o placar mínimo a favor dos alemães era favorável às 2 seleções europeias e a torcida acabou vaiando muito os 2 times. O grupo C contava com Bélgica, Argentina, Hungria e El Salvador. Bélgica e Argentina acabaram classificadas. Um detalhe, o jogo Hungria 10, El Salvador 1 se tornou a maior goleada da história das Copas. O grupo D contava com Inglaterra, França, Tchecoslováquia e Kuwait, e a Inglaterra e a França acabaram classificadas. Um detalhe, o jogo França 4, Kuwait 1, o chefe da delegação do Kuwait, Faid Al-Ahmad Sabah, invadiu o campo para reclamar de um gol da França, que no caso foi invalidado. Mesmo assim, o Kuwait acabou goleado. O grupo E contava com Irlanda do Norte, Espanha, Iugoslávia e Honduras. Irlanda do Norte e Espanha acabaram classificadas e a Espanha foi muito criticada pelo futebol sofrível. O grupo F contava com Brasil, União Soviética, Escócia e Nova Zelândia. Brasil e União Soviética foram classificados para a próxima fase. Sobre as quartas de final, as 12 seleções classificadas foram separadas em 4 grupos de 3 seleções, onde os primeiros colocados fariam as semifinais. No grupo 1, Polônia e União Soviética disputaram a vaga para a semifinal, que acabou ficando com a seleção polonesa, e o que determinou foram os resultados perante a seleção da Bélgica.
O grupo 2, Alemanha, Inglaterra e Espanha disputaram a vaga para a semifinal, que acabou ficando com a seleção da Alemanha. No grupo 3, a Argentina perdeu para a Itália e para o Brasil. Dessa forma, a Itália e o Brasil iriam decidir a vaga para a semifinal, com a vantagem do empate para a seleção brasileira. Mas durante o jogo, o Brasil vacilou muito com o atacante italiano Paolo Rossi, que marcou os 3 gols da Itália, que acabou vencendo por 3-2. Essa derrota acabou trazendo muita tristeza para a torcida brasileira e ficou conhecida como Tragédia do Sarriá, estádio onde foi disputada essa partida. O grupo 4 contava com França, Áustria e Irlanda do Norte, e a França acabou levando a vaga para a semifinal. Na semifinal, a Itália venceu a Polônia por 2-0 com 2 gols de Paolo Rossi, e a Alemanha empatou com a França por 3-3, e nós tivemos a primeira decisão por pênaltis da história das Copas, com a Alemanha vencendo a França por 5-4. A decisão do terceiro lugar, a Polônia venceu a França por 3-2. Então chegamos na final entre Itália e Alemanha. A partida valia o tricampeonato para igualar a seleção brasileira. O árbitro da partida foi o brasileiro Arnaldo César Coelho. No primeiro tempo, a melhor chance foi da Itália, que perdeu um pênalti cobrado para fora por Cabrini. No segundo tempo, aos 12, Paolo Rossi abriu o placar para a Itália. Aos 24 minutos do segundo tempo, Tardelli ampliou e aos 36, Altobelli marcou 3-0 para a Itália. Breitner descontou para os alemães aos 38, mas não foi o suficiente para impedir o tricampeonato da Azzurra. Então vamos começar a seleção do campeonato numa formação tática em 4-3-3, e para começar o goleiro escolhido foi o Dino Zoff da Itália, o jogador mais velho a vencer uma Copa do Mundo aos 40 anos e capitão. Se destacou na Juventus e no Napoli. A linha de defesa começa com Briegel, da Alemanha, Schreia, da Itália, considerado um dos maiores líberos da história, com mais de 300 jogos pela Juventus, Oscar, do Brasil, com quase 300 jogos pelo São Paulo, e Manuel Amoros, da França, que se destacou no Mônaco e no Olympique de Marseille. O meio de campo nós começamos com 2 brasileiros, Falcão, ídolo do Internacional, onde conquistou os 3 campeonatos brasileiros do clube e se destacou também na Roma, da Itália, Zico, considerado um dos maiores jogadores da história, mais de 600 jogos pelo Flamengo, sendo considerado o maior do clube, e o francês Michel Platini, considerado um dos maiores da história e ídolo da Juventus da Itália. Finalizando, nós vamos falar do ataque. Começa com Boniek, da Polônia, que é um dos maiores do futebol polonês, se destacou na Juventus. Rummenigge, da Alemanha, considerado um dos maiores da história do futebol alemão, jogou no Bayern, realizou mais de 400 jogos pelo clube. E finalizando, o craque e artilheiro da Copa, Paolo Rossi, que antes da Copa enfrentou uma suspensão por envolvimento na máfia da loteria italiana e se destacou na Juventus e foi o personagem principal da Tragédia do Sarriá. E dessa forma chegamos ao fim de mais um episódio do nosso Gol de Mapa, há 17 dias da Copa, então já estamos entrando no clima. Nos vemos no próximo episódio para contar mais uma história. Muito obrigado pela atenção, tchau, tchau!